aquilo que Deus tem para nos revelar. Diz assim a santa e gloriosa, incomparável, inconfundível palavra do Senhor para nós nessa noite. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e obedece? Amém? Só aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra e uma palavra de grande poder para a nossa vida nos dias de hoje. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo para que estivesse nesse exemplar bíblico que é a Bíblia Sagrada, para que eu e você na noite de hoje pudéssemos tomar por parte essa palavra, para que haja mudança, para que haja conhecimento, para que haja sabedoria de Deus na nossa vida nos momentos de maior dificuldade. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Jesus, ele estava com seus discípulos na Galileia. Eles estavam, aqui quando diz no lago, esse lago era o Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia também era conhecido como lago. Quando as águas estavam baixas, dava para ver o outro lado, mas quando estava cheio, não conseguiria enxergar a margem do outro lado, e para passar de um lado para o outro, era preciso que eles entrassem em um barco e navegassem para o outro lado. Agora, está Jesus e os discípulos na Galileia, e eles terminam ali de expor o reino de Deus para as pessoas. E Jesus resolve: nós vamos agora passar para o outro lado do Mar da Galileia. E Jesus entra no barco juntamente com os discípulos, e eles começam a navegar, e eles vão navegando em sentido a terra dos Gadarenos. E quando eles estão navegando, Jesus, ele dorme. E quando Jesus dorme, a palavra do Senhor diz que o barco continua sendo conduzido pelos discípulos para chegar às margens na terra dos Gadarenos. E de repente sobrevém sobre o mar uma tempestade tão grande de vento, a qual vai batendo sobre as águas do Mar da Galileia, e aquelas águas começam a ser agitadas pelo vento forte, e as águas vão sendo agitadas e vai sendo jogada para cima, a ponto de as ondas do mar sendo agitadas pelo vento começar a entrar dentro do barco
barco onde estão os discípulos de Jesus, e o barco vai se enchendo de água. E quando os discípulos dão por conta, eles estão cheios de medo. Eles estão amedrontados porque o barco, agitado pelo vento, pelas ondas fortes, e enchendo-se de água, eles olham e dizem assim: nós vamos afundar, nós vamos perecer. E é nesse momento que a situação sai do controle dos discípulos. É que eles lembram que Jesus entrou no barco com eles, e Jesus agora está dormindo. Então eles tomam entre si uma decisão: vamos acordar o mestre. E eles vão até onde Jesus está e começam, apavorados, mexer com Jesus e dizer: mestre, mestre, socorre, porque estamos perecendo. O barco que nós estamos vai se afundar. Há uma grande tempestade no mar, há um vento forte, as ondas estão enchendo nosso barco de água e nós vamos afundar. Irmãos, há momento na minha e na sua vida que as ondas estão tão fortes, a tempestade, o vendaval está tão agitado na nossa vida, que nós vamos a perecer. E muitas vezes nós passamos pela tempestade sozinhos, porque nós não lembramos que Jesus está conosco. Muitas das vezes nas nossas vidas, as ondas estão tão agitadas, o vendaval de dificuldade, de problemas, o vendaval até mesmo de pecado, está tão grande, mas está tão forte na nossa vida, que nós não sabemos qual decisão tomar, que nós não sabemos aonde recorrer. E Jesus está do nosso lado para poder nos socorrer, para impedir que venhamos perecer. E nós não lembramos de chamar Jesus para poder acalmar a tempestade, para poder acabar com a fúria do vento, para que nós possamos continuar de pé e chegar do outro lado, sãos e salvos, para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos lembram: Jesus entrou conosco e Jesus está dormindo. Eles dizem para Jesus: mestre, nós estamos perecendo. Só que eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus, para profetizar na sua vida que a fúria do diabo, aqueles que Satanás levantou para poder ser tempestade na sua vida, para que você pereça, para que você afunde e não consiga se levantar, e não consiga concretizar o seu sonho, e não consiga chegar do outro lado nesta noite. E Jesus coloca de pé em teu favor, repreende o inimigo, joga por terra os laços, corta as correntes, arranca os embaraços, derruba Satanás por terra, e a vitória é tua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem toma posse nesta palavra, aleluia, joga as suas mãos para cima e aplauda Jesus nessa noite. Ele está trabalhando em teu favor. Satanás demorou 1 ano, 2 anos, 1 mês para levantar uma tranqueira contra a tua vida, mas Deus coloca de pé nesse momento e joga tudo por terra e te garante a tua vitória. Glória a Deus. Agora Jesus levanta, e quando Jesus levanta, ele vai perguntar para os discípulos: aonde está a vossa fé? Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que nós estamos com Ele, andando com Ele, que nós estamos direto na presença dEle, mas quando chegam os momentos mais difíceis da nossa vida, nós não conhecemos Jesus, nós não conhecemos o Senhor. Quantas pessoas que andam na presença de Deus, que está direto na igreja, que está lendo a Bíblia, que está subindo e descendo o monte, e quando vê a dificuldade, eles desconhecem Jesus, eles não conhecem, eles não sabem o tamanho do poder que tem o Deus que ele serve. Sabe o que ele faz?
ele afunda e ele perece no meio das ondas e no meio da fúria do vento. Não consegue chegar do outro lado. Mas eu estou pregando hoje, nesta noite, para servos e servas de Deus que conhecem o seu Senhor, que sabem o tamanho do poder que tem o seu Deus e entende que Ele está trabalhando em seu favor e que nada e nem ninguém, tempestade alguma, vai te impedir de chegar do outro lado. Glória a Deus, aleluia. Olha só, Jesus vai dizer para os discípulos: onde está a vossa fé? Em quem ou em que está firmada a vossa fé? Aí os discípulos, depois que Jesus fala para eles, pergunta a eles, Jesus vira para o vento, e Jesus vai dizer para o vento o seguinte: Jesus vai repreender o vento, vai repreender a fúria das ondas, das águas, e tudo vai se acalmar e vai fazer uma bonança, e eles vão chegar do outro lado. Sabe o que os discípulos vão dizer quando eles verem tudo acalmado? Eles vão dizer assim: quem é esse que o vento e as ondas agitadas manda e eles obedecem? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é nós, na presença de Deus, passando por dificuldades, e não lembramos de chamar o Senhor, não conhecemos o Deus que nós servimos, nos desesperamos, e quando nós nos desesperamos por algum problema, nós diminuímos o tamanho da glória e do poder de Deus. Mas quando o problema vem, a dificuldade vem, a onda grande vem, está enchendo o nosso barquinho de água, quando o vento assopra forte, nós dobramos o joelho, clamamos ao Senhor, Ele acalma a tempestade, Ele resolve as dificuldades dos problemas, e nós exaltamos o nome do Senhor. Deus está sendo engrandecido e glorificado e exaltado através da minha e da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Vou finalizar aqui, mas quero deixar esta palavra. Para quê? Para que eu e você, nos momentos de maior dificuldade da nossa vida, quando Satanás levantar alguém para poder te caluniar, para poder colocar um obstáculo na sua frente, para poder armar um laço contra a sua vida, aleluia, você saber, o meu Deus é muito incomparavelmente maior do que Satanás se levantou contra a sua vida. Nas dificuldades, clama pelo Senhor. Nas adversidades, busquem a face do Senhor. Nos momentos difíceis que alguém levantar contra você, saiba que o seu Deus é maior do que aquele que levantou, porque o seu Deus já está de pé, e quem levantou, levanta para cair. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus planos, seus projetos de vida, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Eu agradeço.